Boa tarde, galerinha do oitavo ano da Escola Municipal Professor Marcílio Flávio Rangel. Vamos para mais uma aula de matemática. Professor Ailton, quem vos fala? Bem, meus ilustríssimos, hoje nós iremos abordar um assuntozinho que, de certa forma, acredito que seja tranquilo para todos, tá? Apesar que alguns... professor, eu não gosto de geometria, eu gosto mais de álgebra. Mas essa parte que nós vamos estar abordando da geometria é uma parte bem tranquila. Nós vamos tratar sobre triângulos, tá ok? Nas 2 semanas anteriores, nós tivemos trabalhando com sistema de equações lineares. Alguns não estavam assistindo a aula, percebe-se pela execução de algumas das atividades e, consequentemente, acaba tendo grandes dificuldades. Então, sugiro, bato na tecla, que procure sempre estar assistindo às videoaulas e, à medida do possível, quando não estiver entendendo, com certeza procure estar entrando em contato conosco para que a gente possa tirar essas dúvidas, tá ok? Então, o que é que nós podemos entender como triângulos? Triângulos são polígonos que possuem 3 lados. Então, se eu tenho um determinado polígono e esse polígono possui 3 lados, eu digo que ele é um triângulo. O próprio nome aqui, triângulo, já nos diz algo, tá? Três ângulos. Então, eu tenho 3 ângulos. Então, nós temos aqui um triângulo. Então, eu tenho um polígono onde o mesmo possui 3 ângulos. Consequentemente, vai possuir 3 lados. Então, eu tenho este polígono chamado de triângulo. Então, no caso aqui, nós temos algumas figuras que estão representando o triângulo, onde você observa que ele possui 3 vértices, 3 ângulos internos, 3 vérticezinhos, 3 ângulos internos e, consequentemente, 3 lados, tá? 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Professor, mas me diga bem o que seria vértice. Vértice é o encontro, é o ponto de encontro dos teus 2 lados, tá? Então, você tem 2 lados que eles se cruzam, consequentemente, esse ponto de encontro nós vamos chamá-lo de vértice. E esse vértice, você tem uma abertura, consequentemente, nós o chamaremos de ângulo, tá ok? Belezinha? Ok. Quais são os elementos principais? Abordamos ali alguns. Então, os elementos principais que nós temos que destacar em um triângulo são os lados. Eu tenho o lado AB, eu tenho o lado B. AC ou CA. Então, tem os lados AB, AC, BC. Os meus vértices, que é o encontro desses lados, ou seja, quando eu pegar o lado AB de encontro com o lado BC, então marquei o vértice B. Então, eu tenho o vértice A, vértice B, vértice C, tá ok? Esses são os nossos vértices. Os ângulos internos. Ângulos internos é a aberturazinha que você tem em cada ladozinho, tá? Ó, esta aberturazinha aqui, ó, é o meu ângulo interno, tá ok? Esta nossa aberturazinha aqui é o nosso ângulo interno. Essa outra aberturazinha aqui, ó, é o nosso outro ângulo interno, ok? E, consequentemente, essa outra aberturazinha aqui é o nosso outro ângulo interno. Então, eu também tenho 3 ângulos internos. E o que seria ângulo externo? Ângulo externo, no caso aqui, está fora do triângulo interno, como o próprio nome está dizendo, está dentro do triângulo. E o externo vai estar fora do triângulo. Professor, mas você só tem um ângulo externo? Não. Para cada um deles, nós vamos ter também o nosso ângulo externo. Esse ângulo externo aqui, tá certo? Que seria o prolongamento deste lado, seria o nosso ângulo externo. E, consequentemente, você teria este outro ângulo externo aqui, ó. Belezinha? Teria o nosso outro ângulo externo também. Nós teríamos 3 ângulos correspondentes a ângulos externos. Certinho? Belezinha? Espero que sim. Professor, mas tem algo aqui que eu não consegui entender. Diga, meu jovem, diga, minha jovem, o que foi? Olha, aqui é A, e aí chamou de Azinho, o lado AB chamou de Czinho. Porque, na verdade, você vai chamar o lado oposto a nomenclatura da letrinha minúscula do teu vértice.
Não entendi, professor. Ficou mais confuso ainda. Presta aí. Se aqui é vértice A, o lado oposto eu vou chamar de Azinho. Se aqui é vértice B, o lado oposto, que está de frente ao meu Bzão, eu vou chamar de Bzinho. Se aqui é meu vértice C, o lado oposto a esse C, eu vou chamar de Czinho. Tá ok? Então, se nós observarmos, se aqui é A, então aqui é meu Azinho. Se aqui é nosso vértice B, meu lado é Bzinho. Se aqui é meu vértice C, então aqui é meu lado é Czinho. Ah, professor, então se aqui fosse M, então aqui seria o lado Mzinho. Se aqui fosse P, então o lado oposto seria o meu Pzinho. Perfeito? Belezinha? Então, em alguns exercícios é necessário que a gente compreenda isso aqui com tranquilidade. Perfeito? Então, vamos continuar. Tranquilo. Dando continuidade, vamos à classificação de um triângulo. Um triângulo pode se classificar quanto aos lados ou quanto aos ângulos, tá? Quanto aos lados, são 3 nomes em destaque, e quanto aos ângulos, também são 3 nomes em destaque. Perfeito? Então, vamos começar com relação à medida de seus lados, ou seja, a classificação de um triângulo quanto à medida de seus lados. Ele pode ser um triângulo isósceles. Triângulo isósceles, ele vai ter pelo menos 2 lados iguais. Então, se eu tenho um triângulo isósceles, é um polígono que vai ter 3 lados e ele vai ter 2 lados iguais, tá ok? Triângulo isósceles tem pelo menos 2 lados iguais. Se o triângulo tem 2 lados iguais, então também ele vai ter 2 ângulos iguais. Se um triângulo tem 2 lados iguais, também o terá 2 ângulos iguais. Perfeito? Belezinha? O meu triângulo pode ser um triângulo equilátero. Quando é que ele vai se classificar como triângulo equilátero? Quando ele possui 3 lados iguais. Se ele tem 3 lados iguais, também vai ter 3 ângulos iguais. Mais na frente, nós vamos observar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai dar 180 graus. Então, consequentemente, se este triângulo ele vai ter 3 lados iguais, terá 3 ângulos iguais, então cada ângulozinho de um triângulo equilátero, seja ele qual for, vai ter um ângulo interno de 60 graus, tá? Um ângulo interno dele vai estar valendo 60 graus. Então, triângulo isósceles tem pelo menos 2 lados iguais. Triângulo equilátero tem 3 lados iguais e 3 ângulos também iguais. E cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus. Certinho? Belezinha? Espero que sim. Continuando, vamos aqui para o nosso próximo tópico, que é triângulo escaleno. Triângulo escaleno é aquele triângulo que tem 3 lados diferentes. Se tem 3 lados diferentes, também terá 3 ângulos diferentes. Tá ok? Se, no caso, ele tem 3 lados diferentes, também terá 3 ângulos diferentes. Vou antecipar algo. Professor, eu te dei ângulos internos de um triângulo e eu quero descobrir quem é o maior lado. Eu não dei o tamanho dos lados, eu só te dei os ângulos internos dele. Como assim, meu jovem? Prestai, professor, prestai. Eu estou dizendo que aqui, vamos supor, é 80. Perfeito, beleza. Eu estou dizendo que este ângulozinho aqui é 70. Beleza, professor. E eu estou dizendo que este ângulozinho aqui é 30. Eu quero descobrir quem é o meu maior lado. O maior lado sempre será oposto ao maior ângulo. O maior lado sempre será oposto ao maior ângulo. Então, quem é o maior ângulo aqui? É o de 80 graus. Então, quem é que está oposto a 80 graus? É, no caso, o nosso lado B. Então, o maior lado aqui, mesmo não tendo a numeração dele, nós podemos garantir que o maior lado é o lado Bzinho, porque ele está oposto ao maior ângulo. Consequentemente, quem vai ser o menor lado? Aquele que estiver oposto ao menor ângulo. Então, quem é que está oposto ao menor ângulo? No caso aqui é o nosso lado C. Lado C está oposto ao menor ângulo, consequentemente, ele será o menor lado. Então, quem será o maior lado? O maior lado será aquele que está oposto ao maior ângulo, que no caso aqui será o nosso lado Bzinho. Espero que estejam
estejam entendendo, perfeito? Beleza. Continuando, agora nós vamos para a classificação dos triângulos quanto à medida dos seus ângulos internos. O meu triângulo pode ser um triângulo retângulo. Quando é que eu vou observar que um triângulo ele é um triângulo retângulo? Quando ele possui um ângulo reto. Vocês com certeza lembram o que é ângulo reto. Ângulo reto é aquele ângulo que vale 90 que vale 90 graus. Eu não preciso botar este 90. Então, quando eu tiver esse símbolozinho desse quadradinho com o nosso pontinho dentro dele, então significa que ele vale 90 graus, tá certo? Então, vale 90 grauzinhos. Então, fica subentendido isso. Não precisa vir exatamente esse 90 especificando, não. Então, se ele é um triângulo retângulo, então, consequentemente, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Correto, professor. Beleza. Então, eu posso ter um triângulo, a classificação dele quanto aos ângulos internos, ele pode ser acutângulo. Quando é que ele vai ser acutângulo? Quando os três ângulos deste triângulo forem menores que 90. O ângulo A é menor que 90, o ângulo B é menor que 90 e o ângulo C é menor que 90. Se os três são menores que 90, nós vamos chamá-lo de acutângulo. E quando é que ele vai ser obtusângulo? Quando eu tiver um ângulo maior que 90 graus. Se eu tenho um ângulo maior que 90 graus, nós vamos chamá-lo de obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus. Então, foi isso que nós vimos com relação à classificação de um triângulo. A classificação dele quanto aos lados e a classificação dele quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, três lados iguais. Pode ser isósceles, dois lados iguais. Ele pode ser escaleno, três lados diferentes. Quanto aos ângulos, ele pode 90 e pode ser obtusângulo. Eu tenho um ângulo que é obtuso. Se é obtuso, significa que ele é maior que 90 graus. Perfeito? Belezinha? Bacana, espero que sim. Professor, eu posso pegar quaisquer três medidas e construir um triângulo? Vamos supor que eu queira, tem aqui três barbantes, ou três varinhas. Então, eu tenho uma varinha que está medindo 5 centímetros, eu tenho uma varinha que está medindo 2,5 centímetros, 2,50, se for o caso. Eu tenho uma varinha que está medindo 2 centímetros. Se eu juntar essas varinhas e tentar formar um triângulo, eu vou conseguir? Não são quaisquer três medidas que nós podemos construir um triângulo, não. Olha o dedinho, não está vendo não? Pois imagina de forma virtual. Quando você tenta fazer essa junção para construir esse triângulo, você observa que não vai conseguir se cruzar a varetinha de 2 centímetros com a varetinha de 2,5, correto? Colocando como base a vareta de 5 centímetros. Então, não deu para formar um triângulo. Então, não posso pegar quaisquer três medidas e construir um triângulo, não. Então, eu preciso obedecer à condição de existência de um triângulo. E o que é que a condição de existência de um triângulo nos diz? Que cada um dos lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Como assim? Eu tenho que o meu lado A, desculpa, eu tenho que o meu lado A tem que ser menor do que o B mais o C. Eu tenho que o meu lado B tem que ser menor do que o A mais o C. Eu tenho que o meu lado C tem que ser menor do que B mais A. Ou seja, em qualquer triângulo, um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Eu não entendi, não, professor. Tenta botar um exemplo. Vamos lá. Eu vou chamar aqui o nosso lado A, vamos supor aqui 10 centímetros. Eu vou chamar aqui o meu lado B, 10 centímetros, desculpa, o meu lado A, 7 centímetros, e o meu lado B, 6 centímetros. Esse triângulo eu tenho condição de construí-lo? Vamos observar. Cada lado, não interessa a ordem, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, o 10 é um número menor do que 7 mais 3? É, porque 7 mais 6 vamos encontrar 13. Então, 10 é menor do que 13. Ah, professor, uma deu certo, eu já posso constatar que ele existe? Não, tem que verificar todas as três possibilidades. Já verifiquei com 10, então agora vamos verificar com 7. Já te falei que a ordem não interessa, poderia começar com 7 primeiro. Então, o meu 7, ele é menor do que a soma dos outros dois. Quem são os outros dois? 10 somado com o nosso 6. Ora,
7 é menor do que 10 mais 6, 16. Então, também é verdadeiro. E, finalmente, o nosso 6. O nosso 6, ele é menor do que a soma dos outros dois. Quem são os outros dois? O nosso 10 somado com quem? Com o nosso 7. O nosso 6, ele é menor do que 10 mais 7, que dá 17? Sim. Então, nós verificamos que a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira afirmação também é verdadeira. Então, este triângulo é possível de ser construído. Se der pelo menos uma falsa, significa que o triângulo não é possível de ser construído. Perfeito? Bacana? Então, espero que esteja entendendo. Teoremas angulares dos triângulos, ou seja, teorema dos ângulos internos. Se você pegar os três ângulos internos de um triângulo e somá-los, ou seja, pegar esse teu ângulo A e, consequentemente, somar com o teu ângulo B e somar com o teu ângulo C, a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus, tá certo? Se nós pegarmos o nosso Czinho, somarmos com o nosso Bzinho e somarmos com o nosso Azinho, esta soma tem que dar 180, porque você vai observar que ela, uma do lado da outra, vai formar meia lua. E meia lua corresponde a quantos graus? Corresponde a 180 graus, tá? Meia lua corresponde a 180 graus, já que uma lua toda, que é o nosso círculo, corresponde a 360, né? Se eu tivesse uma lua toda, seria 360, mas como eu só tenho meia lua, então só vale 180. Então, se eu somar esses três ângulos de qualquer triângulo, seja ele qual for, sempre vamos encontrar 180 graus. Certinho? Belezinha? Espero que sim. Qualquer coisinha é só entrar em contato. Então, para a gente praticamente finalizar a nossa aula de hoje, vamos aqui estar abordando mais alguns exemplos. 3 exemplos para ser mais preciso. Alfa, na figura a seguir. Primeira coisa que você tem que observar, que figura é essa? É um triângulo. Ok. Sendo um triângulo, o que é que eu tenho que lembrar? Se eu pegar este ângulo, somar com este ângulo, somar com este ângulo, tem que dar quanto? Tem que dar 180. Ah, professor, então fica fácil a gente encontrar o alfa. Alfa nada mais é do que o 50 alfa somado com 50, mais o outro 50 tem que dar 180. A soma dos três tem que dar 180. Qual vai ser o valor desse alfa para que a soma dos três dê 180? Aí a gente tem que resolver a equaçãozinha do primeiro grau. Quem tem a letrinha fica no primeiro membro, quem não tem a letrinha vai para onde? Para o segundo membro. Nós vamos somar, tá? Ou podemos já transferir para o outro lado. Eu transferi logo para o outro lado. Lembrando que quando a gente transfere um termo de um membro para o outro, ele tem que mudar o sinal. Se ele está positivo, ele passou negativo. Se ele está positivo, passou negativo. Então, nós teremos o alfa igual a 180, tira 50. Depois tira o 50 novamente. 180 tira 50, 130. 130 retirado 50 novamente, ficaremos com 80. Então, tá aí a nossa solução. Professor, pois não, eu faria isso aí de cabeça. Como assim? Eu faria de cabeça, fazer esse cálculo aqui não. Você vai aceitar se a gente fizer de cabeça? Pois não, pode viver esse momento. Como assim? Ora, professor, eu sei que a soma dos três tem que dar quanto? Tem que dar 180. Então, bastou nós pegarmos que eu posso fazer isso aqui de cabeça, o nosso 50, que são os dois ângulos que eu conheço, os dois ângulos internos que eu já são conhecidos, eu vou somar eles dois, ok? Essa soma eu não preciso nem armar, dá para fazer de cabeça, verdade. Eu sei que a soma desses dois já deu 100. Então, este alfa tem que ser um número que somado com 100 dê 180. Aí basta pegar o 180 e retirarmos o que eu já tenho, que no caso é 100. Eu não precisei armar na forma de uma equação, é verdade, mas só que temos alguns momentos que a gente vai precisar viver o momento dessa equação, tá? Nem tudo são flores. Então, 180 menos 100, nós vamos ficar 80, que foi o que
nós havíamos encontrado com a resolução na forma de equação. Mas pode sim estar resolvendo desta forma sim, sem problema. Beleza? Espero que esteja entendendo. Qualquer coisinha é só entrar em contato. Bem, então, aqui novamente, eu quero saber qual é a medida do ângulo x desse triângulo a seguir. Posso utilizar o processo da equação, ou seja, este ângulo x, quando eu somar com 80, quando eu somar com 70, tem que dar quanto? 180, porque a soma dos três ângulos de qualquer triângulo é 180. Então, o nosso x mais, aqui eu resolvi fazer a soma primeiro, que é 80 mais 70, ou seja, é, abordando aqui os dois processos, 80 mais 70, 150. Esse 150 é outro. Então, 180 tira 50, 30. Está aí a nossa solução. Como também você poderia viver o momento, como foi dito anteriormente. Você vai pegar este 80, somar com quem? Com 70, que são os dois valores conhecidos do meu triângulo. Esta minha soma, nós vamos obter 150. Perfeito? Perfeito. E aí eu verifico para chegar até 180. Está faltando quanto? Tendo eu 150. Para chegar até 180, tendo eu 150, está faltando 30. Pronto. Pode viver o momento das duas maneiras. De uma delas que você achar mais prático, mais fácil para você. Perfeito? E para fecharmos o nosso assuntozinho triângulo hoje, nós vamos estar aqui com o nosso terceiro exemplo. Nós temos uma atividadezinha também envolvendo o tópico abordado e amanhã nós temos a nossa aula de interação. Procure participar, que ela está valendo como pontuação da nossa atividade, tá? Da nossa nota bimestral. Alguns vão ficar muito preocupados depois que verem essa nota do terceiro bimestre. Não estão participando, não estão entregando atividades, aí consequentemente acaba se complicando. Calcule o valor de x no triângulo a seguir. Ó, aqui você observa que você não tem os valores para você somar e depois subtrair. Você tem variáveis, ou melhor, uma variável. Consequentemente, a armação da nossa equação torna-se mais viável. Eu sei que se eu somar esses três ângulos, ele tem que dar quanto? Ele tem que dar 180. Então, o nosso 2x, quando eu somar com 3x, que é outro ângulo interno, quando eu somar com 4x, tem que dar quanto? 180. Então, é a equaçãozinha do primeiro grau. Somando 2x mais 3x mais 4x, eu tinha 2x. Adicionei mais 3x. Adicionei mais 4x, fiquei com 9x, igual a 180. Logo, meu x é 180. Aqui está como? Está multiplicando. Não tem o sinal, professor. É como se tivesse sinalzinho de vezes entre um número e uma letra. Passou para o outro lado dividindo. 180, quando eu divido por 9, encontro 20. Então, o valorzinho do meu x é igual a 20. E, professor, e se ele tivesse pedindo o valor de cada ângulo? Era só você substituir, ó. 2 vezes x. Quem é 2 vezes x? Ou seja, é 2 vezes 20. Quem é 2 vezes 20? 40. Pronto. 3 vezes x é como se eu tivesse 3 vezes 20. Quem é 3 vezes 20? 60. Olha aqui ele. E, consequentemente, 4 vezes x. Quem é 4 vezes 20? Encontramos 80. Está aí os três ângulos encontrados no nosso triângulo. Perfeito? Ou seja, 40, 60 e 80. Observe que quando você soma os três, você vai encontrar quanto? 180. Agora eu te pergunto, se acabou a questão, tá? Eu tenho aqui o nosso ângulo A, aqui eu tenho o nosso ângulo B, e aqui eu tenho o nosso ângulo C, só para finalizarmos. A nossa questão já acabou, que era, bastava nós encontrarmos o 20. Já quero uma outra situação. Eu quero saber quem é o maior lado. Quem é o maior lado? O maior lado sempre será o quê? O maior lado sempre será o oposto ao maior ângulo. O maior lado é oposto ao maior ângulo. Quem é o maior ângulo aqui? O maior ângulo é 80. Então, quem está oposto a 80 é este lado aqui, o lado AB. Então, você observa que é o lado AB que está oposto a C. Então, o maior lado é o lado AB. Tá certo? Posso determinar desta forma. Então, o maior lado seria o lado AB. Ou simplesmente, se aqui é C, então aqui é o nosso Czinho. Então, o maior lado seria o nosso Czinho. Então, você pode especificar dessas duas maneiras. Ou especificando
segmento AB, beleza? Ou especificando o vérticezinho oposto, que no caso seria o nosso Czinho. Por que que ele é o maior lado, mesmo sem saber a medida dele? Porque ele está oposto ao nosso maior ângulo. Perfeito? Então, era isso que nós tínhamos para abordar hoje sobre triângulos. Até a nossa próxima aula. Tenha um dia agradável e uma semana também. Tchau, tchau.